Nós vamos revisitar o tema que nós tratamos no domingo aqui, que está presente no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 15, do verso 1 ao 17. Hoje nós faremos diferente, eu vou pedir para que você se sente, porque você deve ter vindo, não como no domingo, pode acender a luz. Não de uma sequência de um dia de descanso, mas de um dia de muito trabalho, então, pode ficar tranquilo, e nós vamos ler junto e acompanhar parte desse texto que é tão significativo para o cristianismo. Nós, no mês de dezembro, falamos sobre projetar o próximo ano, e nós temos feito isso desde o dia que nós chegamos aqui, e nós já falamos de projeção em vários aspectos, e no domingo passado eu propus um tema que hoje eu mesmo vou revisitar, que é projetando a vida com um propósito. E o fim mais triste da vida de um homem, está dando microfonia aqui em cima. Talvez o fim mais triste da vida de um homem seja o fim que teve o rei Salomão, que mesmo sendo sábio, inteligente, rico, próspero, olhou para trás e disse: tudo isso foi uma névoa, foi fruto da minha vaidade, eu não neguei a mim mesmo nenhum prazer, tudo o que eu quis. Ô Jonathan, agora não é hora, filho, você me desconcentra, eu vou ter que começar a chamar as pessoas pelo nome, porque se as pessoas não têm respeito por mim aqui, eu vou ter que começar, estejam prontos, ok? Desculpa, viu, irmãos, não sou eu, isso é quem foi lá me atrapalhar, tá bom? Me perdoe. É muito difícil você falar para um público quando tem muita gente se movimentando. A gente tem facilidade quando se trata de criança, porque são crianças. Mas quando são adultos, aí fica parecendo um tom de desrespeito isso. Então, em respeito à palavra de Deus, eu gostaria que você ficasse sentado. Voltando ao assunto, irmãos. E é um fim triste se olhar para trás. Inclusive, pode tirar o café. Quem quiser tomar café, toma antes de começar, ok? Agora não é hora de café. É triste olhar para trás e pensar que a nossa vida passou sem propósito ou sem significado, ou que nós olhamos e não produzimos os frutos que deveríamos produzir. E esse texto vai falar justamente disso, vai falar da pessoa de Jesus e como nós devemos nos espelhar nele para ter uma vida produtiva, uma vida com significado. Falar de vida de propósito é justamente isso. É falar de uma vida que tem significado, de um legado que nós deixamos para os nossos filhos, para as pessoas que estão à nossa volta, para as pessoas que colaboram conosco ou que de alguma forma nós temos influência, impacto na vida delas. E esse texto começa falando o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. E uma coisa que nós precisamos saber é que o cristianismo ele é baseado em verdades absolutas. E o que são verdades absolutas? Você já ouviu falar sobre cláusula pétrea da Constituição? Quem aqui já ouviu falar disso? Cláusulas pétreas são aquelas cláusulas que você não pode voltar atrás na Constituição. Você não vai ter uma votação um dia no Congresso sobre o nome do Brasil. Vamos votar que o nome do Brasil não é mais Brasil. Ou vamos votar que o homicídio é liberado. Ou coisa do tipo. Isso nunca vai acontecer. Isso é algo resolvido. Não vai ser revisitado. E o cristianismo, ele é baseado em cláusulas pétreas. A instituição do cristianismo é baseada em cláusulas que não serão revogadas. E uma delas é que Jesus é a videira, ou seja, que Jesus é o tronco que alimenta todo o cristianismo. Eu tive uma experiência interessante esses dias, eu entrei numa banca de jornal. Quem aqui nasceu nos anos 90? Ou antes disso? O que a gente ia fazer numa banca de jornal? Buscar jornal. Alguns de nós, revista. Os meninos vão lembrar que a gente acumulava selos. Tinha uma revista chamada Placar. Quem aqui lembra disso? Você não lembra, você é muito jovem. Então, o Paulo, mais duas pessoas levantaram a mão, eu e mais dois. A gente juntava o selo, e eu me lembro da minha felicidade. Tinha um amigo meu, conhecido de alguns, o Junião. Ele tinha 2,5 metros. Ele tem, né? 200 quilos. Ele era grandão, uma muralha. E eu me lembro que eu passei 6 meses ajuntando o selinho da Copa,
para pegar uma bola que era cheia de emblemas de países. Isso deve ter sido Copa de 94, eu não sei. E aí eu me juntei e consegui. Eu me lembro, deve ser 94 porque valia muito dinheiro. Era todos os selinhos mais R$ 4,99 a bola. Porque se R$ 4,99 você não faria nada. E eu me lembro que com mais R$ 1 eu tomei tubaína. Então, deve ser há muito tempo atrás. E eu juntei e peguei aquela bola. E eu me lembro que eu fui jogar e ele falou, vamos jogar junto. E o primeiro chute dele furou a minha bola. 6 meses. E eu juntei R$ 4,99, que hoje deveria ser quase R$ 50, sei lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses dias eu entrei na banca e o rapaz disse assim para mim, olha, tem pendrive, tem chocolate, tem isso, tem aquilo, e eu disse, tem jornal? Ele disse, isso aí não tem não. Mas lá na porta estava escrito assim, banca de jornal do Zé. Tinha tudo menos jornal. Acontece que, ao longo dos anos, alguma coisa aconteceu e nós acostumamos a viver em um ambiente que se diz igreja e tem tudo menos Bíblia. Tem conforto, tem alegria, tem ar-condicionado, cadeira boa, comunhão, convivência, mas não tem Bíblia. É a banca de jornal sem jornal. E aí nós começamos a negligenciar verdades absolutas como essa. Jesus é a videira. Jesus é o centro do cristianismo. Tudo que nós fazemos, ou que nós já fizemos, ou que nós ainda vamos fazer, precisa estar relacionado com Jesus, a pessoa dele e o que ele fez em nós, a sua obra redentora. Se nós somos felizes, aquela felicidade precisa ser a partir de quem Cristo é. Os frutos que nós produzimos precisam sinalizar que Jesus está em nós. A disciplina, a austeridade, o rigor, o amor, o acolhimento, enfim, independente de qual dia do divertidamente você esteja, ou qual emoção esteja aflorada no dia, tudo isso precisa se encaixar em um plano em que revele que Jesus é a videira. Nós estamos falando sobre uma vida com propósito, ok? Ok? Uma vida com propósito começa baseada em verdades absolutas, e a primeira verdade absoluta que você precisa entender é que Jesus é a videira. É que sem Ele, fora dEle, ou além dEle, não existe nada para nós. Não existe uma vida que faz sentido. Você pode ter uma vida exitosa, que não quer dizer o mesmo de uma vida com propósito. São coisas diferentes. Você pode ser rico, ateu. Ô louco. Você pode ser ateu e rico? Você pode ter uma vida libertina, devassa e ser rico? Você pode ter muitas propriedades e simplesmente viver como se não houvesse Deus? A Bíblia diz que pode. A Bíblia diz que o sol brilha para o justo e para o injusto, e que a chuva cai tanto no justo como no injusto. No entanto, o que você não pode é ter uma vida com um propósito, com significado, sem Jesus. Você pode ter uma vida que é aparentemente exitosa, mas o que você não pode é contribuir significativamente, espiritualmente, para a sociedade ou para as gerações que virão, se não estiver em Jesus. Existe uma verdade absoluta que não pode ser negada: Jesus é a videira do cristianismo. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e o ramo que dá fruto, ele poda. Eu posso pular isso? A gente já leu domingo, pode ser? Nós vamos visitar aqui o texto, para dar tempo de eu falar. E aqui, no domingo passado, eu fiz uma pergunta que vale fazer hoje. Nós estamos falando sobre conexão com Deus. E nós sempre pensamos o melhor de nós mesmos, é ou não é? Hã? Quem aqui apanhou da mãe várias vezes achando que não deveria ter acontecido isso? Achando que você estava sendo injustiçado? Quem aqui é pai e hoje percebe, fala, minha mãe era boazinha para mim? Sob a ótica de quem está sendo disciplinado, sob a ótica de quem está sendo ferido, de quem está passando por um problema, nós não merecíamos isso, porque nós estamos conectados com Deus, nós temos aparentemente, ou ideologicamente, uma vida cristã saudável. Não, eu vou à igreja, eu dou oferta, eu faço isso, eu vou aquilo, e essa vida superficial passa a ser satisfatória. E mais uma vez nós estamos vivendo na banca de jornal sem jornal, em uma vida que nós nos satisfazemos com o raso,
que nós nos contentamos com um pouco. Mas acontece que o Evangelho de Jesus é progressivo. Você deve ser amanhã mais santo do que foi ontem. É chato esse assunto? Quando eu digo santo, eu não estou dizendo que você vai ficar com uma auréola desenhada, vou fazer uma estátua a seu respeito. Não é disso, você deve se separar das coisas dessa vida cada vez mais. E a Bíblia é tão perfeita porque ela apresenta o estado de santidade como algo progressivo, de melhora diária, como se você fosse ficando santo ou sendo santificado a cada dia, porque Deus, no alto da sua misericórdia, entende que não é fácil lidar com isso, que você precisa de ajuda e que isso é um estado progressivo. Então a Bíblia, de maneira generosa, ao reconhecer a generosidade de Deus, vê isso. Você precisa ser mais afetuoso do que foi ontem, você precisa ser mais rigoroso, mais disciplinado, mais contundente do que foi ontem. O Evangelho de Jesus precisa produzir no seu caráter, precisa te forjar, e você precisa ser melhor a cada dia. E a pergunta é, você está conectado ou pendurado? Você vive uma vida rasa e superficial, ou você vive uma vida profunda de conexão com Deus? A sua vida é meramente religiosa, é só para dizer que você tem uma igreja. É um alívio de consciência. Existem pessoas que não oram o ano inteiro, e no final do ano, postam com devocional, ou se comprometem a fazer um devocional diário no próximo ano. Existem pessoas que não dizimam e ofertam o ano inteiro, mas aí no final do ano arrumam uma criança pobre para alívio de consciência. Não vão aos cultos, mas no final de ano pagam para ir na virada, no show da virada. E tudo que vai gospel na frente está liberado. Meu Deus, sei que não vá no show da virada da Paulista porque tem o Roberto Carlos. Mas é de graça. Mas você vai no Allianz Parque e paga para ir num outro show, que tem nome gospel, aí está liberado. Percebe que nós estamos desarrazoados e procurando todos os dias desculpas para não ser quem nós deveríamos ser. Nós deveríamos ser pessoas enxertadas na videira. Nós deveríamos estar conectados com Cristo e não pendurados no cristianismo. Nós deveríamos viver pendurados na ideia de que nós somos cristãos. E para dizer quem nós somos, é bom entender quem nós éramos. A Bíblia vai dizer que, mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel, e Paulo está falando aos romanos, sobre a salvação do povo de Israel, está falando de maneira étnica, de uma sociedade. Ele está dizendo, alguns de vocês que eram para ser salvos, negaram essa fé. E em razão disso, houve a abertura para aqueles que não eram judeus, eram gentios, que no caso sou eu e você. Você é judeu? Você não sabe, irmão? Aí, isso preocupa. Você é judeu? Nós somos cristãos, amém? Ou deveríamos? E a Bíblia vai dizer que a partir de Cristo, ou da negativa dos judeus, ou de parte dos judeus, nós somos acolhidos e aceitos no povo de Deus. E graças a Deus por isso, não porque alguns foram rejeitados, mas porque alguns não acreditaram, mas porque nós somos aceitos, ok? Amém? É razão para ser feliz isso? Vocês agora foram enxertados, agora portanto participem do alimento nutritivo, que vem da raiz da oliveira especial de Deus. Olha o que Paulo está dizendo, vocês não estavam e agora estão. Vocês estavam apartados e agora foram acolhidos. Então aproveitem do alimento nutritivo. Paulo está falando, aproveite dos benefícios, aproveite do dinheiro, aproveite do êxito, aproveite da conquista, aproveite das aquisições. Paulo está dizendo isso. Paulo está falando, aproveite do alimento nutritivo. Sabe qual será a maior tristeza de um homem? É olhar para trás e saber que ganhou o mundo inteiro e perdeu a sua alma. É ouvir do seu Senhor, eu não te conheço. Eu nunca te vi. Paulo está dizendo, aproveite o que Jesus tem de melhor. É um alimento para a sua alma. E quem sabe com isso você não seja transformado. E quem sabe com essa transformação você não conquiste mais, e conquiste de maneira saudável. Quem sabe o seu problema não é conquistar mais, e sim uma insatisfação que te persegue. Já percebeu que tem gente que é insatisfeito sempre? Você fala com ele, e aí irmão, pouco trabalho, nossa, não tenho, nossa. Aí depois você fala com ele no outro mês, meu, eu estou assim de trabalho, meu Deus. Ah, mas você quer pouco trabalho, você quer muito. Não, eu quero na medida não tem, irmão. Não tem mundo perfeito. Existe o que eu gostaria que fosse, e existe o mundo real. Dá para entender isso ou não? E essa insatisfação, esse incômodo,
nos leva a perceber a nossa origem, ou quem nós éramos antes de Jesus. Uma figueira brava, é o que a Bíblia está dizendo, ou uma árvore brava no sentido de selvagem, que só produz frutos pequenos e amargos, frutos inúteis, frutos com espaçamento de tempo que não produzem o necessário. Uma árvore improdutiva. Já ficou perto de quem é improdutivo? De quem cansa ficar perto? Já ficou perto de alguém que você tem vontade de dar um choque nele? Vai meu filho, pelo amor de Deus. Sabe que o castigo de Deus para mim foi colocar pessoas pacíficas do meu lado. Vou explicar por quê. Eu sou a 1000 por hora, e aí eu sempre estou rodeado de pessoas que são tranquilas. Na verdade foi um ensino de Deus para mim. Deus me ensina através das pessoas. Nós estávamos, quem estava aqui, acho que era eu, o Ariel, não sei, o Vini, estava conversando no final de um culto, acho que foi no retrasado, e eu estava falando uma coisa, eu falei assim, eu vou falar que essa pessoa não sei o que, e o Lucas, talvez, Lucas Santinho, essa pessoa não tenha sido tratada e tal, não sei o que. Aí o Vini falou assim para mim, é Deus te tratando. Eu falei, é exatamente isso. É o Senhor me ensinando a olhar por outro ângulo. É bom estar perto de quem produz, é ou não é? Agora estar do lado de quem não produz é tedioso, é ou não é? Sim ou não? Meu avô falava assim, eu descansar meia hora do domingo, ou meio período do domingo é o suficiente para o homem, o resto vai trabalhar, meu filho. Tem que trabalhar. Meu avô era inquieto e eu aprendi isso com os dias da minha vida. Existem pessoas que são improdutivas e ficar perto de alguém produtivo, às vezes atrapalha até a sua própria vida. Ficar perto de pessoas desregradas é legal por um momento, é ou não é? Ai, que legal, inconsequente, ai, que legal, que vida de aventura, mas a longo prazo isso é morte. Experimente conviver com alguém desregrado a longo prazo e você vai ver. Pode parecer gostoso, animador, é legal, não tem regra, dorme a hora que quer, acorda a hora que quer, faz o que quer, mas existe uma coisa que todos nós estamos à mercê, chamada tempo. Ninguém escapa ao tempo. Quando você tinha 18 anos, perder 3 noites, tudo bem, ok? Depois dos 35 eu quero ver. Viva desregrado, viva como quer, e depois paga o preço disso, e o homem sem Cristo é isso, desregrado. Sem disciplina, e tudo que ele tem a oferecer é indisciplinado. Nós éramos amargos. E quem nós somos hoje? A Bíblia vai dizer que nós estamos enxertados no Pai, que Ele é videira, e que hoje nós somos troncos da videira. Nós somos uma extensão de quem Jesus é. Nós somos, ou pelo menos deveríamos ser. E a Bíblia fala de 2 tipos de ramos, e os 2 serão cortados. Um cortado para ser lançado fora, e outro cortado para ser aperfeiçoado. A Bíblia vai dizer, olha, o ramo que é improdutivo, e existem várias teorias sobre isso, mas todas elas têm que acabar no versículo 6, que a Bíblia vai dizer que Jesus vai montar uma pilha e tacar fogo. Porque existe uma parte dos irmãos mais calvinistas que vão dizer que o cortar aqui é elevar. Deus não vai cortar ninguém, uma vez salvo, sempre salvo. Só que depois eles têm que explicar como esses que são elevados são tacados no fogo. Aí fica meio difícil. E aqui está meio óbvio para mim o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, olha, existem pessoas que estão conectadas ou que acham, que têm a impressão que estão conectadas, mas na verdade estão penduradas. E que elas serão fatalmente queimadas, porque elas vivem uma vida de falsa impressão. Olha, eu estou pendurado em Jesus achando que estou conectado. Você já viu um tronco seco? Quem que já tentou se pendurar num tronco seco? Eu me lembro que lá na minha mãe tinha uma goiabeira lá no prédio dela. E aí a gente estava brincando, e um amigo meu, o Dudu, ele resolveu subir no galho da goiabeira. Só que o galho estava ali, mas não era alimentado mais pelo tronco. O galho era seco. Em menos de 3 segundos eu vi o Dudu caído no terreno do lado. E tive que jogar a escada para socorrer ele. E existem pessoas no nosso meio que são assim, galhos secos. Que aparentemente estão ligados na videira. Aparentemente estão ligados no tronco. Mas na verdade não são mais alimentados. Estão desconectados, descontinuados de Deus. Romperam com a seiva, com o alimento que vem do Senhor. E esses que são inúteis têm o seu destino, mas existem outros que são podados para crescimento. Alguém já podou uma árvore? Eu nunca podei uma árvore. Mas eu já vi várias pessoas podarem. Eu sempre tive medo de podar uma árvore. Eu me lembro quando eu vi o Karate Kid, eu achei que eu ia comprar uma bonsai e virar um lutador faixa preta, nenhum nem outro.
E a árvore, ela precisa ser cortada para ela crescer de maneira uniforme, de maneira perfeita, de maneira equânime. E às vezes o que nós precisamos de Deus é ser podados. Às vezes a gente vai além do que deveria ir. Fala mais do que deveria falar. Ou entra em lugares que não deveria entrar. E aí Deus simplesmente nos poda. Então, subitamente, nós perdemos o que parecia muito concreto. Aquele emprego que parecia na mão, vai embora. Aquele dinheiro que parecia que nunca ia acabar, acaba. Aquela pessoa que nunca ia partir, parte. Aquele relacionamento que parecia tão sólido, termina com alguém virando as costas e indo embora. Nós somos podados, às vezes por Deus e às vezes pela vida. Às vezes nós pagamos porque estamos descontinuados de Deus, e às vezes nós pagamos porque, ou nós somos podados para crescer mais em Deus. Mas o fato é, nós perdemos no meio do caminho, em algum momento. Não perdemos de derrota, mas perdemos algumas coisas de nós. Algumas coisas vão ficar para trás. Em algum momento você deve simplesmente seguir em frente e continuar. Em outros momentos você deve recomeçar. E você deve perceber, ou pelo menos ter a sensibilidade de saber se você está perdendo porque se desconectou de Deus, ou se está perdendo porque esse ramo deveria ser arrancado mesmo. Era para ser arrancado. E aí Jesus vai dizer o seguinte: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos dei. Lembra que eu disse da banca sem jornal, da igreja sem Bíblia? A palavra que eu vos dei. E a palavra na Bíblia, ou quando a Bíblia fala de si mesma, ela fala com muita importância. Ela dá muita importância às palavras de Deus. Repita comigo, a palavra de Deus é importante. Quem que já leu a Bíblia inteira? Quem que entendeu o que leu? Eu estava lendo uma coletânea de livros chamada Paulo para Todos, de N.T. Wright. É uma coletânea de devocionais. Estava vendo ele explicar coisas que me parecem óbvias, mas que são importantes para as pessoas lerem e entenderem o que estão lendo. E ele falando com sutileza sobre a importância do Evangelho. E uma das afirmações que ele faz ali é que toda aquela obra de paráfrase ou de explicação do Evangelho era só para que as pessoas dessem a devida importância ao Evangelho de Jesus. E o Evangelho é importante, a Bíblia é importante, a leitura bíblica é importante. Pela palavra, Deus fez tudo o que fez, em Gênesis 1 está escrito isso. Pela palavra, o nome de Jesus é colocado em mais alto destaque. Pela palavra, Jesus liberta o povo, pela palavra nós recebemos a garantia de novos céus e nova terra. Escute, e atenção aqui é importante, não é a palavra. Eu sei que as pessoas gostam de ir ao culto e todo domingo ficar ouvindo aquela mesma coisa, que você vai ser vencedor, você vai prosperar. O cara pega um texto, tira do contexto, fala qualquer coisa, inventa uma história que não tem nada a ver com o que o cara disse, e aí joga a chave, joga a bandeja. Já recebi tanta bandeja que dava para montar um restaurante. Já recebi tanta chave que dava para montar uma fábrica de fundição. O cara falou, eu vejo uma maçaneta. Eu falei, irmão, se não vier com porta, fica com a maçaneta não. Promessas e promessas, mas é disso que eu estou falando, não é de receber a palavra declarada. Existe um movimento dentro da igreja que chama confissão positiva, e isso é tão prejudicial para a igreja, que é a ideia de que só está com Deus quem está bem financeiramente ou quem prospera. Eu cheguei ao ponto de conversar com pastores, e pastores dizer, não, quando você estiver doente, não pode contar para a igreja, porque senão passa uma imagem de derrota. Ué, se eu estou com gripe, eu estou com gripe, irmão. Ué, eu não entendi como nós perdemos grandes homens de Deus. Charles Spurgeon até o final da vida com depressão, Tim Keller com câncer, Russell Shedd, esses dias eu estava mostrando para a Maiane e para o Kevinho, Dr. Russell Shedd, a filha de Russell Shedd disse o seguinte, eu sei que meu pai pecou, porque a Bíblia diz que ele pecou, mas eu mesmo nunca vi. Um homem que unia em torno de si pentecostais e presbiterianos, wesleyanos e batistas, todos concordavam que Dr. Russell Shedd era um homem genial e piedoso. Amou Jesus até o último dia, e no seu último vídeo, com um cachorro latindo,
horroroso o vídeo. Ele diz o seguinte, com câncer tomado no corpo, ele diz, isso é bom, eu sofri pouco nessa vida. Eu estou conhecendo um lado que eu nunca sofri, eu quase nem sofri. Eu estou tendo a oportunidade de sofrer para a glória de Jesus. Ele diz, sabe, eu já estou desmamando, eu estou sentindo que a eternidade me espera. O homem, com o seu corpo corrompido, dizendo que aquilo era bom. Sabe por quê? Porque ele não viveu baseado em palavras positivas, ele viveu com a vida amparada na palavra da verdade, que diz que a vida não acaba aqui, que isso não é tudo, que existe algo nos esperando, amém? Conhecer a palavra evolui para um relacionamento, e é isso que João vai dizer. Se vocês estiverem em mim, minhas palavras estiverem em você, e a pergunta é, você está conectado ou está pendurado em Jesus? Existe um meio de saber disso, sabe como? O fruto. Veja o fruto da pessoa. Se dá fruto é porque está conectado. Se vem para a igreja e convive e nunca dá fruto, ninguém se alimenta, não produz nada para ninguém, está só pendurado. Está pendurado na igreja, é aquele irmão, ora por mim, viu? Intercedam por mim. Por que você mesmo não ora, irmão? Um dia eu recebi uma irmã, ela disse, pastor, ora aqui pelo meu filho. Eu falei, irmã, a senhora acha de verdade, sinceramente, que a minha oração pelo seu filho tem mais poder do que a senhora? Não tem ninguém nesse mundo que tem mais autoridade que a senhora sobre o seu filho. Ninguém. Não há pastor, curandeiro, profeta, apóstolo, gênio da lâmpada. Só Jesus tem mais autoridade que a senhora sobre o seu filho. E a senhora é uma crente em Cristo. Então, põe a mão na cabeça do seu filho e ora em nome de Jesus, ele vai ser curado. Mãe pode até bater, olha só. Quer mais liberdade que isso? Meu Deus. Quando vocês produzem muitos frutos, filhos também, né? Depende. Trazem grande glória para o meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Quando vocês produzem alguns frutos, ok? Muitos frutos. Quem são os discípulos de Jesus? Vamos lá. Quando vocês produzem muitos frutos, quem é que glorifica a Deus? Quem canta na hora do louvor? Basta produzir alguns frutos? Basta entregar superficialmente uma parte da minha vida a Deus? Basta ser um crente nominal? Quem lembra que antes existia católico não praticante? Quem lembra disso? Pois bem, G.K. Chesterton dizia o seguinte, haverá um dia em que as pessoas trocarão verdades incômodas por mentiras confortáveis. Adivinha? Esse dia chegou. E nós temos crentes nominais, pessoas que se envolvem com Deus, até que Deus peça alguma coisa para elas, até que o Evangelho exija algo delas. Aí esse envolvimento chega ao fim. Jesus está dizendo que aqueles que se envolvem com o Evangelho de Cristo, aqueles que produzem muitos frutos, esses são os que glorificam a Deus. E esses podem se dizer discípulos. O resto não pode ser discípulo. Pode ser simpatizante da fé, pode dizer um monte de coisa, mas não discípulos de Jesus. E o nosso envolvimento com Deus não pode estar baseado nas nossas limitações. Não, eu me envolvo com Deus sempre que dá tempo, eu me envolvo com Deus sempre que eu tenho oportunidade, eu dou oferta sempre que sobra, é sempre quando dá. Ou seja, Deus na minha agenda, e não eu na agenda de Deus. Eu nunca estou à disposição da agenda de Deus, é sempre Ele que precisa estar à disposição na minha agenda. Isso pode acontecer no seu mundo ideal, da sua mente, mas a realidade espiritual não é essa. Ou você está à mercê da agenda de Deus, ou a Bíblia diz que um dia o galho que não produz será cortado e lançado fora. Quem não se faz útil não. Você pode estar lutando contra essa verdade no seu coração, mas você sabe. Quem não se faz útil Preste bem atenção, a Bíblia diz o seguinte, que aquele que faz tudo que lhe foi pedido, deve se considerar um servo inútil, porque só fez o que lhe foi pedido. Se o que faz tudo o que foi pedido é inútil, o que não faz nem o que foi pedido é o que, irmão? O que é ser menos que inútil? Já pensou num troço desse? Que triste. João 15 é um alerta. A obediência e o fruto de amor estão ligados. E a pergunta, para a gente encerrar, é o que te faz feliz, irmão?
Hã? Mais dinheiro te faria feliz? Para mim faria. Para você não? Se o seu negócio é abrir mão do dinheiro, abra para mim que eu fico muito feliz. Eu te agradeço. Eu fico muito feliz com mais dinheiro. Uma nova formação, um casamento mais feliz. É o que eu sempre digo. Tem gente que fala: Jesus, quando eu casar, eu vou ser feliz. Aí ele casa e fala: Deus, quando eu largar essa mulher, aí que eu vou ser feliz. Tem gente que é muito indeciso. A Bíblia diz que o diabo veio para funções específicas. O inimigo veio para... E o Filho do Homem veio... Vida e vida... Toda vez que nós falamos abundância, nós pensamos em muito, em ter. Mas a abundância aqui é em plenitude. Ele veio para ser o alvo da nossa satisfação. É isso que a Bíblia está dizendo. Jesus é o alvo da sua satisfação. E tudo bem se você for mais rico a partir dessa satisfação. Tudo bem se isso for uma motivação para você acordar mais cedo, para você conquistar. Toda a sociedade ocidental está baseada nisso. Sabe por que os ocidentais trabalham muito? Porque eles tinham que correr atrás do prejuízo. Porque eles ficaram segregados a guetos, os cristãos. E eles tiveram que se sobressair, correr atrás do prejuízo e correram. É por isso que nós somos esforçados, é por isso que você tem, na sua grande maioria, cristãos bilionários. E tudo bem, se isso for um fator de impulsionamento, mas isso não pode ser a razão da sua esperança. A razão da nossa esperança e satisfação plena é Jesus. Qualquer fruto serve? Não. A Bíblia vai dizer que só os frutos que duram são os que servem. Vamos ficar em pé? A verdade é que podemos e devemos esperar ser surpreendidos por Deus no próximo ano, irmão. Surpresas boas. Deus é um bom pai, amém?